quarta aula de física, na qual vamos falar sobre campo elétrico e linhas de força. Primeiro, a gente tem que entender o que é campo elétrico. E é basicamente uma influência que é criada no espaço diante da presença de uma carga elétrica. Como assim? Se a gente tem uma carga elétrica, ela cria uma influência no espaço que vai levar uma tendência das cargas que estão em volta. Como assim? Vamos fazer uma analogia com o planeta Terra, né? Com a gravidade e tudo. Pelo fato do planeta Terra ter muita massa, ele cria um campo gravitacional. E aí, todos os corpos que estão em volta, por exemplo, a gente, né? Fica sendo influenciado pelo campo gravitacional. Então, se você se joga num prédio, por conta de existir um campo gravitacional, né? Vai, então, ocorrer a exerção da força-peso sobre vocês e vocês vão ser atraídos para o centro da Terra, ou seja, vocês vão cair. O mesmo vale para a elétrica, né? E aí, no caso, é uma carga, ela vai criar um campo elétrico e toda carga que tiver ali em volta, vai existir uma força elétrica sendo exercida. Isso leva ao segundo conceito, né? Que a gente consegue calcular a força elétrica a partir desse campo elétrico, sabendo a unidade de carga elétrica que é colocado nessa região. Vamos para a fórmula que fica mais fácil de entender. Então, pensando assim, no último conceito que eu dei, que o campo elétrico seria então a força elétrica pela carga. Isolando a força elétrica, a gente tem que a força elétrica é igual a carguinha vezes o campo elétrico. Lembrando que, a partir de agora, vamos considerar campo elétrico como a letra E, na letra maiúscula, isso. Lembrando da aula passada, a gente sabe que a força elétrica é K0, que é aquele 9 vezes 10 elevado a nona, vezes o módulo das cargas, tudo isso sobre o quadrado da distância, né? Se a gente igualar a força elétrica, a gente chega na fórmula do campo elétrico, que é o E, vezes o K0, vezes o Q, tudo isso sobre o quadrado da distância. Vamos analisar por partes. Quem é esse Q na última fórmula? Vai ser o corpo que está criando esse campo elétrico. Então, normalmente a gente vai chamar de carga-fonte. E aí, quem é o Qzinho? Vai ser a outra carga que vai estar sob a influência desse Qzão. Fazendo analogia de novo com o planeta Terra. O Qzão estaria para o planeta Terra, enquanto que o Qzinho estaria para o nosso corpo, né? Vocês vão ver mais pra frente, quando chegar em força gravitacional, tudo, que a gente tem que levar em conta tanto a massa do corpo do planeta Terra quanto a nossa massa, né? Mas, enfim, vocês vão chegar lá quando em gravitação depois e fiquem de boas quanto a isso. Mas basicamente a gente chega então na fórmula do campo elétrico e sabe que é possível calcular a força elétrica a partir do campo elétrico e da carguinha, né, que vai estar sob a sua influência. Lembrando que no sistema internacional vai ser Newton por Coulomb. E aí, né, como se trata de um vetor, tem direção e sentido. E aí, quando a gente pensa em uma carga pontiforme, como que vai ser essa direção e sentido? A direção vão ser linhas imaginárias que vão sair dessa carga positiva ou negativa. Melhor dizendo, se for uma carga positiva, essas linhas estão saindo. Se for uma carga negativa, elas estão chegando. Mas por que isso? É uma padronização, pessoal. Só para ficar mais fácil os cálculos, que mudam um pouquinho depois, quando a gente vai fazer umas análises. E saber que são tracinhos que estão saindo ou chegando dessa carga, a gente sabe então a direção da força elétrica. Que a direção sempre vai ser a mesma que do campo elétrico. O que vai poder mudar é o sentido, que pode ser o mesmo ou diferente. Como assim? A carga-fonte, aqui olhando a imagem, é a que cria o campo elétrico e a carga de prova é o corpinho que vai estar sob a sua influência.
Então, se a carga de fonte for positiva e a carga de prova também for positiva, o que vai acontecer? Quando a carga de fonte é positiva, lembrando do slide passado, sempre vai estar saindo, né? Então, a gente faz ali o campo elétrico saindo. E quanto à força elétrica? Quando a carga de prova for positiva, vai ter o mesmo sinal. Então, pelo aquele princípio de atração e repulsão, vai estar repelindo. E é por isso que a força vai estar no sentido que está jogando essa carguinha azul para fora. E aí ocorre que a força elétrica e o campo elétrico vão ter o mesmo sentido. No caso da carga de prova ser negativa, né? Ou seja, vai ocorrer uma atração, então a força elétrica vai estar no sentido oposto do campo elétrico. Esse seria o caso 2. Pensando agora em uma carga de fonte negativa, né, que são 3 ou 4. Nos dois casos, o campo elétrico sempre vai estar chegando no negativo. Lembra? No slide passado. Positivo está saindo, negativo está chegando. O que vai mudar agora é a força elétrica. E isso a gente só vai aplicar aquele princípio da atração e repulsão. Então, se são cargas opostas, vai estar atraindo, iguais vai estar repelindo. Tá, ok, isso daí se tiver uma carga só. Agora, se a gente tem um ponto P, né, que é uma carguinha P ali, e tem mais de uma carga exercendo, criando um campo elétrico, né? E agora, o que a gente faz? A gente vai calcular o campo elétrico resultante. E isso vai se dar pela soma vetorial de todos os campos elétricos que vão estar exercendo sobre essa carga. Então, pegando na imagem, a gente tem duas cargas, né? A Q1, que é uma carga positiva, e o Q2, que é uma carga negativa. Como o Q1 vai criar o campo elétrico 1, né, que é a setinha vermelha. Como ele é positivo, vai estar saindo. Então, a gente faz um traçado, né, como se estivesse saindo. Enquanto que no Q2, como ele é negativo, a carga está chegando. Então, a gente faz uma carga como uma setinha no sentido da carga 2. E aí, pela regra, acho que essa é a regra do polígono, né, da soma vetorial, a gente tem que o campo elétrico resultante vai ser a soma de E1 com E2. A partir disso, a gente consegue definir as linhas de força, né? Que elas vão ser linhas tangentes em cada ponto ao vetor campo elétrico daquele ponto. O sentido é o mesmo que o campo elétrico. Quanto maior o módulo de carga que origina o campo elétrico, maior o número de linhas tangentes, e quando as linhas estão mais próximas, mais intenso é o campo elétrico. Como assim? Meu Deus do céu. Vamos usar uma imagem. Então tá, a gente tem 3 exemplos. E aí, a gente consegue criar linhas de força. As linhas de força são essas linhas que estão saindo, né? Saindo ou chegando, dependendo se a carga é positiva ou negativa. No primeiro caso, percebam que as linhas estão saindo do positivo e estão chegando ali no negativo. No segundo caso, a gente tem 2 cargas positivas. E no terceiro caso, é uma positiva com uma negativa também. O que acontece? A gente consegue analisar... Como eu posso falar? Essas linhas de força indicam o quão intenso está sendo esse campo gravitacional. Então, se a gente pega um ponto, por exemplo, no exemplo 1, o ponto A, e analisa ele em comparação com o ponto N, percebam que o A vai estar numa região onde tem muita linha, está muito concentrado essas linhas. Então, quer dizer que o campo elétrico ele vai estar sendo mais influente do que no ponto N, que a gente tem nem tem linha ali passando direito, né? Voltando.
último tópico. Quando as linhas estão mais próximas, mais intenso é o campo elétrico. Dá para perceber isso na imagem 1. Aqui. Quanto maior o módulo da carga que origina o campo elétrico, maior o número de linhas tangentes. Como assim? Voltando. Então, vamos pegar o caso 1 mesmo. Percebam que a gente vê que quanto maior a carga, né, que está criando esse campo elétrico, o módulo dela, mais intenso vai ser essas linhas de força. Ou seja, mais linhas vão estar saindo. Se fosse uma carga positiva com um módulo um pouco menor, iam ser menos linhas saindo. É isso que ele quis dizer. E aí, o sentido é o mesmo que o campo elétrico, né? Então vai seguir aquela máxima, né? Se é um ponto positivo, as linhas estão saindo. Se é um negativo, estão chegando. E linhas tangentes em cada ponto, o vetor tá. A partir disso, a gente também consegue pensar em um campo elétrico uniforme. Nesse caso, até então a gente viu o pontiforme, agora é o uniforme, no qual o campo elétrico, né, é o mesmo em todos os pontos, ou seja, não vai depender mais da distância. É a mesma intensidade, direção e sentido. As linhas de força de um campo elétrico uniforme são retas, paralelas e igualmente espaçadas. E pode-se criar esse campo elétrico uniforme quando a gente tem duas placas eletrizadas. Então, tanto ali para a carguinha positiva, azulzinha, quanto para a negativa, o campo elétrico sempre vai ser o mesmo. O que vai mudar é a direção da força. Só que assim, elas sempre vão ser paralelas. Vejam esses traçados pretos. Igualmente espaçadas e retas. Até então, a gente conseguiu ver umas que são mais tortuosas, né? Que ela tem aquele sentido de raio. Aqui elas vão ser retas. A partir de tudo isso, a gente pode ir para os exercícios final que a gente viu na aula de hoje. Então, aqui. Eita, meu Deus. Vamos lá. Calcule o valor de campo elétrico produzido por uma carga Q de 5 microcoulombs num ponto que dista 5 centímetros dessa carga. Vocês lembram da fórmula do campo elétrico? Uma das fórmulas era o E, que era igual a K0, vezes o módulo de Q, tudo isso sobre o quadrado da distância. A gente tem o Q, a gente tem o K0 e a gente tem a distância. Então, a gente consegue calcular esse campo elétrico. K0, então, é 9 vezes 10 a nona. Módulo de quê? Esse módulo de 5 microcoulombs. Quanto que era micro? Mili, micro, nano, pico. 10 a menos 9. Tudo isso sobre o quadrado da distância. 5 centímetros é igual a 5 vezes 10 a menos 2 metros. Tudo isso ao quadrado, tá bom? Transforma em metros antes, gente. Vamos lá. Vamos jogar esse quadrado aqui. Então, a gente tem que campo elétrico vai ser 9 vezes 10 a nona. Como aqui, módulo, se tivesse negativo ia sair positivo. Como tá positivo, continua positivo. 10 a menos 9. Eita. E isso tudo sobre 2 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. 10 elevado a menos 2 ao quadrado vai ser 10 a menos 4. Se a gente dividir o 5 aqui, fica 5. E aí a gente vai 9 dividido por 5. Aqui em cima, 10 a nona mais 10 a nona, vezes 10 a menos 9, vai dar 10 elevado a zero. Quando a gente joga esse 10 aqui pra cima, então vai ficar 10
9, 10 a menos 9, 10 a mais 4, porque a gente jogou pra cima. Concorda que aqui vai anular? Ficando só 10 a 4. Então, 9 dividido por 5, não sei de cabeça, 4,8. 1,8 vezes 10 a quarta. Qual que era o sinal? Newtons por Coulomb. Se for uma prova aberta, pelo amor de Deus, não esquece de colocar. Exercício 2. Sabendo-se que o vetor campo elétrico no ponto A é nulo, a relação entre D1 e D2 é... Tá, a gente quer a relação. Pera aí, deixa eu só beber uma água. Então, a gente tem duas cargas. Essa esquerda, que é 4Q, e a direita, que é a Q. E elas criam um campo elétrico. Só que quando a gente chega aqui no ponto A, a gente faz a soma desses campos elétricos, chegando que o campo elétrico resultante em A vai ser 0. Então, o que a gente pode pensar? Ó, aqui, essas duas cargas têm o mesmo sinal. Por quê? Um é Q, o outro é 4Q. Ou seja, se um fosse uma carga positiva, o outro também ia ser positivo, que o outro é 4 vezes maior, somente isso. Então, se Q fosse igual a 1, no direito ia ser 1 Newton por Coulomb, enquanto que do lado esquerdo ia ser 4 Newton por Coulomb. Caso fosse negativo, ia ser menos 1 Newton por Coulomb e o outro ia ser menos 4 Newton por Coulomb. Ok. Então, vamos assumir que eles são positivos, né? Vou fazer até com cor diferente. Aqui. Aqui. Então, pensando, vamos supor que esse... Ó, vamos lá. Considerando que positivo. Mas a gente podia fazer como se ele fosse negativo. Se é positivo, lembra que quando a carga é positiva, as linhas saem dele? Então, vai ter tipo nesse sentido aqui, no caso, esse campo elétrico do a laranjinha. Enquanto que o azulzinho, como também é positivo, vai estar saindo. Eu fiz mais ou menos o mesmo tamanho, porque a gente sabe que a soma vetorial vai anular, ok? Então, se vai anular, quer dizer que o campo elétrico dos dois são iguais. Concordam? Porque E resultante vai ser... Vou chamar o azulzinho de E2 e o laranjinha E1, tá? É igual a E1 mais E2. Só que a lição é uma soma vetorial, né? Não é simplesmente somar. E como eles estão com sentidos opostos, é como se um tivesse uma carga positiva e o outro... Não carga, né? Como eles estão em sentidos opostos, nessa soma eu vou acabar subtraindo. E aí a gente tem que E0, E resultante é igual a 0, que é igual a E1 mais esse E2, né? Lembrando que, como vai ser uma coisa negativa, eles estão em sentidos opostos, é como se fosse negativo o valor de E2, o módulo de E2. Então, a gente pode fazer E1 é igual a E2. E1, vamos lá. E1 é o laranjinha. Como que era a fórmula? Era o K0 vezes o módulo, né, da carga, que vai ser módulo de 4Q,
Tudo isso pela distância. No caso do E1, tá com distância 1 ao quadrado. No caso do E2, K0 vezes o módulo de Q, tudo isso, distância 2 ao quadrado. Repara que a gente pode cortar o K, né? E lembra quando eu falei aqui que a gente considerou que vai ser positivo? Se for positivo ou negativo, repare que entra no módulo. Então, vai cortar do mesmo jeito. Então, é insignificante nesse caso. Ou esse Q. Isso daqui é um Q, tá? Parece um nome, mas é um Q. E aí, como que fica? Se a gente jogar esse D1 ao quadrado pra cá, a gente tem 4 é igual a D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado. A gente consegue tirar a raiz disso? Consegue. Então, se a gente dividir, tirar a raiz dos dois lados, né? Raiz de 4 é igual a raiz D1 ao quadrado sobre D2 ao quadrado. Raiz de 4, 2 é igual a D1 sobre D2. Que é alternativa B. Bom, próximo exercício. Observe o desenho das linhas de força de campo eletrostático gerado pelas pequenas esferas carregadas com cargas elétricas E. Qual o sinal do produto QA vezes QB? Tá, esse lado é o QA e aqui é o QB. Aqui não tá tão claro. E a gente quer saber o sinal do produto QA e QB. Meu Deus, como assim? Primeiro, qual que vai ser a carga de QA? Reparem que as setas estão saindo. Como que as setas saem? Pela padronização, a gente sabe que é positivo. E QB, as setas estão... Eita, QB, elas estão chegando. Então, a carga é negativa. Então, respondendo A, o produto de QA por QB, QA vai ser um valor positivo vezes um valor negativo. Positivo com negativo dá negativo. O sinal vai ser negativo. B. Em que ponto, C ou D, o vetor campo elétrico resultante é mais intenso? A partir disso, qual que é o conceito que a gente vai usar aqui? É o de linhas de força. Vocês concordam? Se a gente fizer um corte aqui, mais ou menos aqui, desses planos. Aqui em C, por mais que a gente tenha a mesma quantidade aqui de linhas, se a gente contar aqui passando nesse plano, é a mesma, em C parece que tá mais apertadinho nessa região, não é? Ou seja, a gente tá com linhas mais concentradas. E quando a gente tem linhas mais concentradas, o corpo vai ter uma influência muito maior do campo elétrico. É basicamente esse conceito. Então, quer dizer que aqui, no ponto C, o vetor campo elétrico resultante é mais intenso. Agora, última atividade. Considere o campo elétrico uniforme E representado pelo conjunto de linhas de força a seguir. Sobre o campo elétrico nos pontos A e B, A e B, marcados com sinal, é correto afirmar que... Tá. Eu não tô vendo o ponto, vamos acreditar que os pontos estão aqui. E aí, como é um campo elétrico uniforme, a gente poderia pensar em duas placas, né? Se aqui tá saindo, quer dizer que esse lado é o positivo. Como aqui tá chegando, é o negativo. Agora, vamos lá. A gente quer saber sobre o campo elétrico que está sendo exercido em A e que está sendo exercido em B. Lembra que quando o campo elétrico é uniforme,
É o mesmo módulo, direção e sentido? As linhas são paralelas e espaçadas? Então, é igual em todos os pontos? O campo elétrico do ponto A é igual ao do ponto B? Do A é igual ao do ponto C? Tá, quais são os pontos? A, B e C? E aí a gente quer saber como que vai dar esse campo elétrico, se vai ter maior em um ou outro. Mas pelo conceito de campo elétrico uniforme, a gente sabe que é igual em todos os pontos. Então, a alternativa A. E por hoje foi isso, pessoal. Ficou meio longo por conta dos exercícios, sabe? Tem muito exercício dessa matéria, porque costuma cair bastante. Então, treinem bastante. Cai muito soma vetorial com pedindo Pitágoras, essas coisas. Mas a partir do momento que você sabe o conceito básico disso, vocês se dão conta. Qualquer dúvida, estamos aí. E muito obrigada.